E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui a gente está novamente com o nosso Moto Edge 30, que tem aqui o seu processador Snapdragon 778G, que não é um dos Snapdragons mais potentes que a gente tem no mercado, mas a maioria dos celulares que tem esse mesmo processador tá bem baratinho. Tem até celulares aí da própria Xiaomi que estão na casa ali dos R$ 1.500, e a gente vai fazer um teste aqui bem interessante dentro dele, que é justamente o teste de emuladores. Como vocês sabem, aqui no meu canal eu geralmente trago aí vários emuladores diferentes, né, justamente aí para as coisas que eu gosto de emular aqui no meu celular, como por exemplo o Aether X2, o próprio EGNS e inclusive também o nosso Citra, que são aqui emuladores de três coisas que eu gosto muito, um é do 3DS, o outro aqui é do Switch e aqui também do nosso PlayStation 2. Mas também tem diversos aí outros jogos que a gente vai poder rodar em diversos emuladores e que geralmente não rodam tão bem assim em celulares mais de entrada ou celulares baratos. E justamente por isso a gente vai estar testando aqui o poder desse Snapdragon 778G dentro aqui de cada um desses emuladores. Então para você que pensa em comprar um Snapdragon 778G ou então algum celular aí com Snapdragon 800 para cima e você quer ver aí o desempenho dentro desses emuladores com um celular um pouquinho mais fraco, esse daqui é o vídeo para você, que eu vou estar testando aqui vários emuladores bem populares justamente aqui para você ver como é que é o desempenho geral dele. Lembrando que esse Moto Edge 30 está à venda agora no site da Motorola por mais ou menos uns R$ 2.400, onde você vai ter aqui 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM, uma tela de 144 Hz AMOLED e justamente aqui a melhor qualidade possível para você ter os seus jogos. Como vocês podem ver, dessa vez aqui eu não tenho o Exagear, né, que é um dos importantes emuladores aí de Windows pra gente estar jogando alguns jogos de PC, mas eu vou fazer um vídeo dedicado sobre esse celular rodando o Exagear pra vocês, ok? E a gente já vai começar os testes utilizando um dos maiores e mais pesados emuladores que a gente vai ter para fazer o teste, que é claro, é o nosso emulador de Nintendo Switch EGNS, onde a gente vai ter aqui o Naruto Ninja Storm 4, Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild e aqui também o nosso The Witcher 3 pra gente usar como base de testes. Infelizmente esse vídeo não vai caber todos eles, então eu só vou estar testando um em específico que rodou super bem dentro desse emulador, que é claro foi o nosso Super Mario Odyssey, que cara, eu gostei demais do desempenho geral dele. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado do EGNS dentro desse Snapdragon 778G, é só vocês pedirem, ok? Porque eu vou fazer a mesma coisa aí com o Exagear, então seria bem importante a gente poder ter também esse teste dentro do nosso emulador de Switch. E como vocês podem ver, já nessa tela ele já está consumindo ali cerca de 2.500 MB de RAM, que é um consumo de RAM bem elevado aqui, principalmente para esse tipo de processador. E eu estou utilizando aqui o nosso Game Time justamente no modo de alto desempenho, que é estritamente necessário caso você queira rodar um emulador como o EGNS, que é extremamente desotimizado. E como vocês podem ver, em um jogo como Super Mario Odyssey, a gente consegue aí pegar cerca dos nossos 40 FPS na maior parte das vezes, só que em várias partes aí ele dando algumas leves travadas. Como vocês podem ver, o desempenho geral dele se equipara bastante com um Poco X3 Pro, então se você tem atualmente um Poco X3 Pro e está pensando em pegar um celular um pouquinho mais fraco, eu acho que não seria ideal você pegar o seu Moto Edge 30, ok? Mas no geral você vai ter um excelente desempenho para você rodar até esse jogo mais ou menos ali pela casa dos nossos 50 FPS. Dependendo da configuração que você fizer, você pode até conseguir um FPSzinho um pouquinho melhor, mas como vocês podem ver, em certas cenas a gente ainda tem alguns lags gráficos, né, algumas coisinhas. No geral, essa daqui é uma fase bem mais tranquila, né, como vocês podem ver, não tem tantas coisas assim para renderizar, apesar de eu estar aqui bem na parte de cima. Então certas coisas dessa fase, como vocês podem ver, são até bem leves para um processador como o 778G está renderizando. Mas no geral a gente está tendo um bom desempenho dentro do nosso Super Mario Odyssey, apesar de eu não saber jogar nem um pouco esse jogo. E ainda mais com os 8 GB de RAM, a gente ainda tem memória de sobra para a gente jogar por mais ou menos uns 20 minutos ou 30 minutos sem crashar. Então eu diria que aqui pelo menos o teste do Super Mario Odyssey, que é um jogo que roda em 60 FPS no nosso Switch, ele passou tranquilamente. Relaxa, pra quem é fã de Zeldinha, eu não vou te deixar na mão. Como vocês podem ver, a gente também conseguiu abrir o nosso jogo, só que porém ele não tá com FPS tão jogável quanto o nosso Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey você até consegue rodar algumas fases em 30, 40 FPS, mas infelizmente um jogo um pouquinho maior como Legend of Zelda, a gente já tá rodando mais ou menos ali pra casa dos nossos 13 a 15 FPS. Como eu disse, o desempenho geral dele se equivale aí mais ou menos a um Snapdragon 860, como por exemplo o de um Poco X3 Pro, então a gente não vai ter assim tantos ganhos de desempenho caso você não queira utilizar nenhum tipo de mod como eu estou fazendo aqui. Estou utilizando aqui só a configuração padrão mesmo do nosso EGNS e como vocês podem ver é esse o nível de desempenho que a gente consegue rodando aqui o nosso Legend of Zelda.
Já vindo para rodar o nosso segundo emulador da lista, é claro, é o nosso Aether SX2, que é um dos emuladores aí que mais promissores, que a gente tem aí mais jogos rodando e que muita gente está bem interessada em comprar um celular novo só para rodar. E com as últimas atualizações dele, né, principalmente essa nova que eu cobri para vocês, que é a atualização 1.3, agora ele está rodando ainda mais coisas dentro do seu celular. Praticamente a única configuração que a gente teve que fazer é vir aqui dentro das nossas guias de configurações do aplicativo e, é claro, mostrar aqui o nosso gráficos e colocar no gráfico da Vulkan, com a resolução interna no 1x e, é claro, também a nossa configuração de escala em 16:9, ok? Do contrário, eu não configurei praticamente mais nada aqui do nosso simulador para a gente jogar os nossos jogos. E com essa mesma configuração, a gente vai conseguir rodar o nosso God of War em velocidade nativa, sem você precisar de nenhum tipo de configuração. Tanto no God of War 1 quanto no God of War 2, você vai ter um excelente desempenho na casa dos seus 60 FPS. Então, se você busca aí jogar o seu God of War de PlayStation 2 classicão, esse processador aqui vai te garantir boas horas de jogatina, com algumas leves travadas, mas pelo menos ele ainda consegue manter um excelente nível de desempenho, mesmo aqui em um cenário com muitos inimigos, né, como vocês podem estar vendo aqui. Já se a sua busca é por jogos de corrida, como o nosso Gran Turismo 4, como vocês podem ver, a gente também consegue ter um excelente desempenho dentro dele. Sem praticamente nenhuma configuração, a gente está conseguindo pegar ali também cerca dos nossos 60 FPS na qualidade HD do próprio jogo. Então, como vocês podem ver, a gente ainda tem um excelente desempenho para você estar jogando aí o seu joguinho de corrida no Gran Turismo 4 do PlayStation 2. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Northlife com uma Mercedes-Benz e a gente está conseguindo manter pelo menos um FPS muito bom, mesmo num cenário de corrida extremo como esse. Agora, se você busca uma luta franca dentro do clássico Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, você também vai ter aqui um excelente desempenho na casa dos seus 30 FPS, que, é claro, é o desempenho atual do próprio Dragon Ball. Como vocês podem ver, ele tá indo muito bem, a gente consegue aqui tomar um pau do Kuririn enquanto você tenta fazer aí o seu Kamehameha. Como vocês podem ver, galera, o desempenho dele tá fantástico dentro desse simulador do Aether SX2. Só um jogo mais pesado, como o próprio Need for Speed, ou pelo menos toda a saga do Need for Speed, né, tanto o Carbon quanto o Underground 2, vão ter aí um pouco mais de dificuldades para rodar perto dos seus 60 FPS. Mas pelo menos a gente tá conseguindo rodar ele por volta ali dos nossos 45 a 50 FPS, em algumas partes ele cai ali para mais ou menos uns 30, mas pelo menos a gente ainda consegue manter um excelente desempenho, mesmo num jogo extremamente pesado como o próprio Need for Speed. Já no Dolphin a gente tem aqui jogos tanto de GameCube quanto de Wii pra gente estar jogando. Justamente por isso eu peguei aqui pelo menos dois que fazem bastante sucesso tanto no nosso GameCube e dois aqui também que muitos de vocês querem jogar no seu emulador de Wii, ok? Começando aqui pelo nosso emulador de GameCube, a gente está jogando uma partidinha aqui do nosso Wii, e como vocês podem ver, eu não sei aparentemente jogar Super Smash Bros. Mas como vocês podem ver, a gente está conseguindo ter um desempenho pela casa dos nossos 60 FPS, caso o seu desejo aí seja jogar Super Smash Bros, ok? Então você vai ter sim um excelente desempenho caso você queira jogar. E principalmente, GameCube dentro desse processador, ele consegue ser aqui bem rentável, né? Eu só não sei mesmo jogar, mas isso daí não vem ao caso. Pelo menos ele tá pegando aqui cerca dos nossos 60 FPS sem maiores dificuldades, ok? Você vai conseguir fazer aí os seus combos, caso você saiba jogar ou saiba o que você tá fazendo, pelo menos, mas pelo menos aí, galera, o GameCube não vai ser problemas para você estar executando dentro desse tipo de processador. E caso você queira jogar aí o seu Zeldinha Wind Waker, você também vai ter uma boa experiência, apesar, né, dele não ser aí um jogo muito fácil de você entrar, porque ele fica numa introdução de pelo menos uns 5 minutos. Mas como vocês podem ver, a gente já tá jogando aqui o nosso Zeldinha Wind Waker, ou Zelda Wind Waker diretamente aí pra você jogar, por volta aí dos seus 30 FPS, sem nenhuma complicação, na qualidade HD. A única configuração mesmo que eu fiz aqui foi pra mudar pra qualidade HD, que foi aí de 720p, e a gente tá conseguindo rodar tranquilamente na casa dos nossos 30 FPS, sem nenhum problema, o nosso Zeldinha Wind Waker, ok? Bom, e caso você queira revisitar um clássico, a gente também vai ter aqui o nosso Call of Duty MW3 por parte da emulação do Wii. E como vocês podem ver, o desempenho tá bem tranquilo para você rodar nesse 778G. Apesar dele dar aí algumas leves quedas de frame de vez em quando, ele ainda se mantém em boa parte dos seus 30 FPS, a maior parte das suas vezes. E claro, se você quiser aí tentar dar uns tirinhos bem bonitinho, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Porque ele tá aqui no seu emulador de Wii, então pode ser que algumas vezes você não veja certas coisas,
coisas, mas pelo menos você também vai conseguir rodar em cerca aí dos seus 720p para você estar executando os seus jogos de Wii, ok? Então, como vocês podem ver, nosso Call of Duty você vai conseguir rodar, mesmo aí que, né, não esteja numa qualidade muito boa, mas pelo menos você aí vai ter por volta dos seus 30 FPS, caso você queira jogar o seu joguinho de Wii, ok? É um joguinho de Wii muito importante aqui para a história aqui dos nossos emuladores, justamente porque é um jogo como Call of Duty MW3, como eu disse, ele dá essas leves travadas, mas pelo menos a gente ainda consegue estar executando, ok? Até aqui jogando a granada, como vocês podem ver, tá tudo funcionando, a gente consegue aqui fazer toda a nossa gameplay sendo baseada dentro desse emulador. Por volta aí dos nossos 30 FPS com todo tiro, porrada e bomba acontecendo. Agora provavelmente a gente vai ter um dos exemplos mais leves, onde a gente vai ter aqui o nosso PPSSPP, que além da sua excelente otimização, vai ter aqui praticamente nenhuma configuração não tendo que ser feita, tanto para rodar o nosso God of War Ghost of Sparta, quanto aqui também o nosso querido Need for Speed Most Wanted. Então são dois jogos aqui bem leves aqui pra gente estar rodando, e se você quiser algum deles, é bem facinho de você conseguir. Já aqui na parte da nossa gameplay, como vocês podem ver ali por volta dos nossos 60 FPS, mesmo nessa telinha inicial, ele tá rodando na sua configuração original de 2x, então como vocês podem ver, até mesmo acelerando, o nosso FPS não cai tanto, e a gente consegue manter um FPS muito bom, mesmo se você for jogar um joguinho bem mais leve como o próprio God of War Ghost of Sparta, que não é tão leve assim pro hardware original, mas pelo menos, né galera, a gente tá conseguindo rodar sem nenhum problema dentro de um Snapdragon 778G, sem maiores dificuldades. Daria até para você aumentar um pouquinho mais a resolução, caso você queira um gráfico um pouquinho mais forte, né, mas como vocês podem ver, na resolução original de 2x, a gente está conseguindo rodar em 60 FPS no gráfico Vulkan. Nosso Need for Speed nem se fala então, né, já que ele é um jogo bem mais leve aqui pra gente estar jogando, e como vocês podem ver, o desempenho dele é na casa dos nossos 30 FPS. Felizmente não tem como a gente subir esse FPS, mas é um jogo extremamente leve, que roda aí até em um Moto G6 se bobear, porque ele é muito leve mesmo, então não tem muito que a gente observar por aqui. PPSSPP sempre foi um excelente sinônimo de otimização, tanto no caso do emulador, quanto aí dos jogos, sendo um exemplo bem ultra leve para você estar rodando. Então, tanto aqui o seu God of War Ghost of Sparta quanto o seu próprio querido Need for Speed vão ser totalmente jogáveis dentro do seu emulador com o Snapdragon 778G. E eu fui rodado lindamente por essa polícia. Mas como vocês podem ver, o FPS se manteve estável a todo o momento da nossa gameplay. Também podemos testar aqui o nosso simulador de PlayStation 1, que é nada mais nada menos do que o próprio DuckStation, que está disponível agora na sua Play Store. A gente vai testar aqui dois jogos bem interessantes, como o nosso Gran Turismo 2 e, é claro, também o nosso Spider-Man. Caso você queira um gráficozinho um pouquinho mais clássico, né, a gente vai ter o nosso Gran Turismo rodando ali por volta da casa dos nossos 30 FPS no nosso querido DuckStation. Como vocês podem ver, galera, é um desempenho aqui muito bom, principalmente até porque o nosso emulador de PlayStation não precisa de muitos gráficos assim para estar sendo renderizado, ok? Como vocês podem ver, o gráfico de PlayStation 1 é muito mais simples e a gente vai ter uma excelente performance com o Snapdragon 778G. Então, se você busca aí por jogos de PlayStation e quer jogar uma coisa um pouquinho mais leve do que os jogos do próprio PS2, a gente também vai ter aqui a opção para você jogar o DuckStation com os jogos de PlayStation 1. Seja aqui jogando o seu Crash, seja jogando o seu Gran Turismo, como eu estou jogando aqui, mas a gente vai ter excelentes desempenhos para você estar rodando esse tipo de emulador. E um 30 FPS bem estável aqui para você estar executando praticamente de tudo que você quiser. E esse jogo aqui é fantástico, eu gosto muito do Gran Turismo primeiro. A dirigibilidade dele é fantástica até mesmo pro dia de hoje, que a gente tá acostumado geralmente aí com uma coisa um pouquinho mais moderna, mas é fantástico mesmo esse jogo. Eu recomendo muito para quem quiser jogar. E a gente também vai ter um dos clássicos do PlayStation 1, aquele grande Homem-Aranhazinho, né, que rodava aí apenas em 30 FPS. Esse jogo aqui marcou também a minha infância, eu gostava demais desse Homem-Aranha, apesar de hoje em dia eu não saber jogar ele, mas como vocês podem ver, até ele tá tendo aqui um excelente desempenho pra você aí que quer uma coisa bem mais simples, ok? Então se você busca aí um desempenho bem tranquilo, R2... o R2 não funcionou, como vocês puderam ver, mas a gente tá conseguindo ter um desempenho muito bom também dentro do nosso Homem-Aranha. Agora um console da época do nosso PlayStation 2, ou pelo menos que tentou fazer frente, é o nosso querido Dreamcast. Eu tenho um carinho especial por esse console, porque eu gosto muito do Dreamcast, eu acho ele superior ao PlayStation 2, é bem polêmico, eu sei, só que, cara, eu amava jogar no Dreamcast. O meu tio tinha e eu achava sensacional aquele videogame, não sei porque não foi pra frente, mas é um jogo, um jogo não, né? É um console sensacional, o conceito do controle dele é sensacional, e ele
também tem jogos muito incríveis, como é claro o nosso Sonic, entre vários outros. A gente vai estar jogando aqui dois aqui bem especiais pra mim, que são aqui o nosso Crazy Taxi e a melhor versão do Marvel vs Capcom 2, que é claro, é a versão do Dreamcast. E olha só, galera, a gente tá conseguindo rodar ele em pelo menos aqui por volta dos nossos 60 FPS a todo o momento da nossa gameplay. É um jogo aqui que é fantástico, eu gosto demais do Crazy Taxi e, cara, se jogar esse jogo em 720p numa tela AMOLED como a tela do nosso Moto Edge 30 em 60 FPS, é claro que é incrível. Você vai poder fazer aí todas as suas corridas aí o máximo de tempo que você quiser e é claro, né, galera, a gente vai ter aqui um desempenho sensacional. Como vocês podem ver, a gente está conseguindo manter aqui 60 FPS, mesmo aqui nesse mundo vasto do Crazy Taxi, e eu acho bem incrível, ok? Eu acho demais este jogo, eu acho que todo mundo devia jogar Crazy Taxi junto aí com Gran Turismo 1, e claro, se você tem o Snapdragon 778G, chegou a hora aí de você tentar fazer alguma coisa, porque, cara, esse jogo aqui é demais. É claro, a gente também vai ter o nosso Marvel vs Capcom 2, que é simplesmente a melhor versão de todas, a do Dreamcast. E é claro que um joguinho mais no estilo 2D, só com alguns elementos gráficos em 3D, a gente teria um desempenho muito bom, né? Justamente é isso que a gente tá tendo aqui com o nosso emulador do Dreamcast. A gente tá conseguindo fazer aqui 60 FPS tranquilamente em um jogo 2D como esse, ok? Então a gente vai ter aqui um jogo sensacional para você jogar e, é claro, 60 FPS tranquilamente sem você ter que fazer praticamente nada. Quase já finalizando a nossa bandeja de testes, a gente vai ter também um emulador de Nintendo 64, que é esse Super 64 aqui, que você também pode baixar agora dentro da sua Play Store. Basicamente a gente vai ter aqui uma biblioteca um pouquinho variada, né, com vários jogos, só que o que eu decidi testar nesse vídeo foi o nosso Super Mario 64, com aí a resolução de 720p, que eu achei aqui bem fantástico para você estar jogando um jogo como esse, apesar de você ver aí alguns anúncios, é claro, mas como vocês podem ver, a gente está conseguindo pegar ele mais ou menos ali por volta dos nossos 30 FPS. Que um jogo incrível como esse a gente consegue pegar aqui por volta dos nossos 30 FPS de boa, sem você ter que se preocupar com praticamente nada, só mesmo aí, né, com a sua linda gameplay no Snapdragon 778G, que você não vai ter nenhuma dificuldade praticamente para rodar esse jogo em 30 FPS, ok? Você vai ter aqui o seu melhor desempenho possível para você jogar o seu Super Mario em pelo menos os seus 30 FPS na qualidade de 1080p. Se você quiser, você também vai poder utilizar aí cheats para você estar melhorando a velocidade do seu Super Mario, mas eu acho que rodar em 30 FPS num emuladorzinho como esse, eu acho que seria sensacional para você, ainda mais que você praticamente não precisa pagar nada, e se você tem o Snapdragon 778G, não vai ser nenhuma dificuldade para você, ok? Como vocês podem ver, a gente está conseguindo rodar ele tranquilamente, sem nenhum problema. E finalmente, para a gente finalizar a nossa bandejinha de testes, a gente vai testar o nosso emulador Citra, que é um dos emuladores aí mais populares junto com o Aether SX2 e o próprio EGNS, que chegou aqui com várias atualizações e agora a galera tá rodando melhor na maioria dos celulares. Ainda continua sendo para 64 bits e as configurações que eu utilizei foram aqui as configurações do Intel Resolution no 4X, que é simplesmente a mais alta possível para nossa resolução, né, ser fantástica, e é claro também eu ativei aqui o Walk Rated Multiplication, para quando você estiver, né, principalmente em jogos de Pokémon, o seu Pokémon de água não ficar branco. Isso daqui vai resolver vários problemas no Pokémon Omega Ruby, Pokémon Sun e no seu Pokémon Y. Mas o jogo que eu mais gosto de jogar é o nosso Pokémon Rising Ruby, e justamente por isso eu já tenho aqui algum save nele, só para vocês verem o desempenho geral. E mesmo na resolução mais alta desse emulador, ele simplesmente não tem nenhum problema para rodar esse jogo. Até mesmo em certas batalhas, né, como a gente vai poder entrar aqui só para vocês verem, a gente não tá tendo nenhum problema de desempenho. Às vezes uns frames caem, né, mais ou menos ali para uns 27, 25 FPS, mas só para vocês verem, a gente tá conseguindo rodar ele tranquilamente na resolução de 4X, sem você ter que fazer praticamente nenhum esforço. Nem o seu celular esquenta direito mesmo por jogar esse próprio jogo, e como vocês podem ver, a gente tá conseguindo ter um desempenho de top de linha num processador como o Snapdragon 778G, que tem vários celulares aí mais humildões, né, como o próprio Galaxy M52, caso você queira jogar. E é claro, galera, a gente vai ter aqui um excelente desempenho para você jogar o seu Pokémon Omega Ruby, Pokémon Y e inclusive também o seu Pokémon Sun and Moon. São jogos de Pokémon aí que praticamente a maioria de vocês querem jogar em emuladores como o Citra. Até um joguinho mais chato de emular, como o próprio Pokémon Y, né, que é um jogo aí bem
complicado de rodar, ele tá rodando aqui de boa na resolução do 4x. Então, mesmo aqui nessa telinha inicial, né, que geralmente é bem chatinha de rodar em certos celulares, a gente tá conseguindo ter um excelente desempenho. Ele cai ali algumas vezes, é claro, para os seus 27, 25 FPS, provavelmente em alguns golpes e em algumas batalhas ele deve cair também um pouquinho mais de FPS, mas no geral a sua experiência é bem sólida aqui por volta dos seus 30 FPS. E é claro, se você sempre tiver aí algum probleminha de FPS, é só você simplesmente vir aqui nas suas configurações, diminuir aqui pelo menos o uso aqui, né, para resolução do 3x, você não perde assim tanta resolução e ainda assim você ganha um desempenho espetacular para você jogar os seus jogos, ok? Você pode rodar ele tanto na resolução 4x quanto na 3x, que você ainda vai ter um desempenho gráfico muito melhor do que o próprio 3DS e é claro, né, galera, você vai estar rodando ele com uma capacidade bem maior. Como eu disse, ele ainda vai ter algumas travadinhas, né, justamente porque ele está renderizando shaders e tudo mais, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, a emulação de um título como esse é muito sólida e você vai conseguir fazer a maioria das suas coisas tranquilamente, mesmo na resolução do 4x. Então a gente pode voltar aqui, resolução do 4x, só para a gente poder ver esse jogo rodando maravilhosamente bem. E é claro, a gente também pode vir aqui diretamente para a nossa primeira batalha, só para a gente ver aqui como está o desempenho geral desse jogo. Então bora aqui dar um pau na Shauna, não me lembro o nome dela, mas basicamente a gente vai fazer a nossa primeira batalha e como vocês vão poder ver, o nosso desempenho continua na casa dos nossos 30 FPS, mesmo utilizando aqui toda a nossa resolução que essa GPU tem a entregar no 4x, ok? Então mesmo em batalha, mesmo soltando vários golpes, a gente ainda consegue ter um desempenho extremamente estável dentro do nosso Snapdragon 778G, com aqui o emulador do Citra MMJ. Nas versões mais recentes, é claro, mas como vocês podem ver, ele ainda mantém 30 FPS tranquilamente sem fazer esforço. Então, como vocês puderam ver, galera, o nosso Snapdragon 778G conseguiu tancar todos esses emuladores sem problemas, ok? Pelo menos a gente teve ali a maioria dos problemas dentro do nosso XNS, mas isso daí já é padrão, até celulares mais potentes, como o meu próprio Snapdragon 8 Gen 1, né, do meu Moto Edge X30, tem aí certos problemas para rodar o próprio XNS, mas isso não vem ao caso, né? Ele conseguiu rodar a maioria dos nossos jogos tranquilamente, desde aí do nosso Aether X2 até o nosso Citra, passando aí por vários barras pesadas, né, como o próprio Dolphin Emulator e a sua emulação de UI, que é meio controversa, né, porque certas vezes ele dá umas falhadas, mas no geral a gente consegue ter um excelente desempenho, mesmo com um processador um pouquinho mais custo-benefício. Se você quiser tentar comprar alguns desses celulares no AliExpress, ele tá tendo aí várias ofertas diferentes, né, com um processador do Snapdragon 778G. E se você busca aí um portátil para emulação, pensa em um novo celular, ok? Porque com um novo celular você vai conseguir muitas coisas melhores e uma delas, é claro, conseguir rodar aí todos os seus joguinhos que você poderia rodar num portátil diretamente na palma da sua mão. E é claro, considerem também comprar o seu Moto Edge 30, porque apenas o processador do Snapdragon 778G não vai fazer milagre, então 8 GB de RAM, 256 GB para você colocar várias ROMs diferentes e é claro também uma câmera aqui de 50 megapixels, tanto na sua lente principal quanto também na sua lente ultra-wide para você tirar suas fotos mais magníficas. E é claro também que a tela conta muito, porque a tela dele, sendo AMOLED de 144 Hz, você vai conseguir um desempenho espetacular com ela, ok? E é claro, os seus jogos vão ficar muito mais vívidos e saturados justamente com ele. Eu vou ficando por aqui, galera. Esse daqui foi o teste do nosso querido Snapdragon 778G diretamente nos nossos emuladores. Se vocês quiserem, né, eu vou fazer um vídeo bem mais a fundo testando o nosso XNS e principalmente também aí o nosso Exagear para vocês verem aí se ele é mesmo o celular que vocês querem comprar. Basicamente, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.